Olá, eu sou André Porto Alegre e esse é o M3BS UCAcast, com a série especial Saúde e Futuro, uma sequência de encontros com o objetivo de criar uma ferramenta de comunicação e relacionamento em plataformas audiovisuais e de lançar um olhar para o futuro sobre a pauta de inovação das operadoras e administradoras de planos de saúde. A série especial Saúde e Futuro é uma iniciativa da Diretoria de Relações Institucionais do Milioli, Bianchi, Borrosino, Bellinati e Scarabello Advogados, o M3BS, com apoio institucional da Universidade Corporativa Abrange, a UCA. Nesse episódio, recebemos Rogério Scarabello. Bem-vindo, Rogério. Olá, André. Obrigado. Obrigado, Fernando. Obrigado pelo convite. Vamos aqui contar tudo, não esconder nada e falar tudo aqui da nossa vida, da regulação, da saúde, e estou aqui à disposição. Obrigado. Rogério Scarabello é advogado, sócio do M3BS e ex-diretor-presidente da Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS. Scarabello foi diretor de normas e habilitação dos produtos na entidade. Ele atua no setor do direito da saúde desde 2004 e tem ampla experiência nos segmentos de saúde suplementar e saúde pública. É graduado em Direito pelo Centro Universitário Eurípides Soares da Rocha, de Marília, possui especialização em gestão hospitalar e organização da saúde pela Universidade Federal do Ceará e em Direito do Consumidor pela Universidade de Fortaleza. Completa a nossa bancada o advogado Fernando Bianchi, a quem eu dou as boas-vindas. Fernando Bianchi é pós-graduado em Direito Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas, especialista em Direito Médico e da Saúde pela Universidade de Coimbra e especialista em Direito Médico e de Planos de Saúde Privado e MBA em Gestão de Planos de Saúde. É membro da Comissão de Direito Médico e da Saúde da OAB de São Paulo, palestrante na área de Direito Médico e Planos de Saúde. Bem-vindo, Fernando. Olá, André. É um prazer estar aqui com você, Rogério. Vamos discutir um pouco sobre saúde suplementar, um tema tão importante para o nosso dia a dia. Vamos sim. Eu queria começar, Rogério, porque você tem uma trajetória profissional interessante, a iniciativa privada, a experiência no setor público e agora de volta, mais recentemente, como sócio, inclusive, de uma estrutura, de uma sociedade de advogados com uma atuação bastante forte na questão da saúde. Eu queria saber, nessa sua experiência, como é que você vê o cenário hoje, desde lá de trás, você que convive com as questões de saúde, qual é a perspectiva que você tem para esse setor agora, de volta à iniciativa privada? André, excelente pergunta. Assim, eu gosto muito de contar da minha trajetória, porque ela é muito voltada a conhecer e a sentir e entender o negócio do meu cliente. E dentro da advocacia eu sempre busquei isso, né? Então, você viu aí que você acabou de falar, eu fiz organizações de saúde, eu fiz gestão hospitalar, que era para entender o hospital de dentro para fora, para entender as organizações de dentro para fora. Não simplesmente ficar olhando de fora para dentro, dando, vamos chamar de palpite, né? Então, assim, acho que entender do negócio era importante. Depois, em seguida, eu fiz também a questão de saúde coletiva, para entender todo o sistema. E esses trabalhos que eu fiz com os prestadores, com operadoras, com os médicos, ele me levou a uma indicação muito bacana que foi para a ANS, para a Agência Nacional de Saúde Suplementar, que é um momento ímpar, acho que na vida de qualquer pessoa, não só de poder contribuir com a sociedade, mas de compreender como as coisas são criadas, ter um olhar de como as coisas são criadas, né? Então, isso é muito bacana e que nos permite olhar para o futuro e ver mais ou menos, né? Projetar mais ou menos dentro da questão regulatória para onde é que vai o nosso setor. Na minha opinião, nós temos um setor que deve se consolidar, deve ter uma consolidação ainda maior, até por uma característica. Às vezes nós falamos as questões dos grandes, né? Mas a gente entende que a característica da saúde ela é uma característica de escala. É necessário ter escala para que a gente possa conseguir entregar com preços adequados, né? Entregar uma saúde de qualidade, um olhar de valor na entrega do resultado, mas a um preço que seja possível cada vez mais as pessoas terem condições de acessar o sistema. E agora, falando assim, projetar para o futuro o que aconteceu nesses 3 últimos anos. Eu acho que foi uma divisão muito importante, questão da pandemia,
do Covid. A saúde teve uma evidência enorme, que acho que como nunca antes houve, né? Claro, por conta da própria pandemia e do seu significado, mas eu penso que a saúde, tanto a valorização do SUS, como a valorização das instituições que entregam saúde, saíram muito fortalecidas e foi um trabalho muito valoroso, né? Não por outro motivo, de 2020 a 2022, nós tivemos uma entrada de quase 3 milhões de vidas a mais no sistema, o que mostra o reconhecimento e a importância. E eu entendo que isso deve ser uma continuidade, isso deve prosseguir para os próximos anos, claro, num ritmo menor, né? E também entendendo que, pela configuração dos planos de saúde serem 80% empresariais, claro que o plano de saúde está intimamente ligado à empregabilidade, né? Ele tem um alinhamento, quase que uma única linha, para dizer bem a verdade, com o desempenho econômico, né? Tanto também que a gente pode observar que o grande crescimento de vidas no sistema é também de empresariais. Então, eu penso que, para o futuro, nós teremos uma valoração ainda maior da saúde pelas famílias. Em verdade, se nós olharmos todos os últimos 10 anos que faz aquela pesquisa anualmente, a saúde está sempre entre o terceiro e o segundo colocado na importância para as famílias. Acho que isso deve prosseguir ou até ter uma nova sensação até de um valor maior, tanto na segurança da saúde. Então, eu penso que no futuro nós vamos ter grandes empresas, uma entrega muito mais qualificada, uma entrega muito mais ágil por conta de todo esse avanço digital, esse avanço tecnológico, e que as famílias reconhecerão ainda mais o importante trabalho das operadoras de saúde e dos prestadores. Que famílias reconhecerão ainda mais o importante trabalho das operadoras de saúde e dos prestadores. Que ótimo. Eu vou atropelar o Fernando, mas é que eu queria dizer que sempre quando eu tenho uma característica do Rogério que eu acho muito interessante, e eu acho mesmo. E quando era diretor-presidente da Agência Nacional de Saúde, eu sempre admirei muito, e vou fazer uma declaração aqui, quase que em público, né? A forma muito direta e transparente com que o Rogério coloca as coisas. Eu tive a oportunidade, na preparação desse programa, de ver alguns vídeos, etc. e tal, e sempre tem um pouco essa sua colocação, que é muito interessante e era uma posição de muita representatividade, de muita responsabilidade. E eu queria colocar, Fernando, antes de passar a palavra para você, como eu acho interessante essa exposição sobre a consolidação. Poucos executivos da área, poucos profissionais que atuam na área de saúde falam com tanta transparência sobre esse caráter de consolidação e dando a explicação do porquê a consolidação, né? Porque é de escala, né? E nós estamos num país de 215 milhões de habitantes, quer dizer, escala é uma característica nossa, né? Então, eu só queria fazer essa observação, porque eu acho interessante esse tipo de abordagem que o Rogério costuma dar às questões da saúde. Mas, Fernando, eu te atropelei. Imagina, e você depois vai me condenar de que eu estou querendo aparecer. Eu sei isso. O que é isso, André? Não, pegando um gancho aqui, né? Falamos de futuro e falamos de operadora de plano de saúde, né? Que é um player tão importante nesse ecossistema da saúde privada enfim, da saúde do país como um todo. E falando sobre aperfeiçoamento, falando sobre evolução do sistema, vem um tema que eu vejo com muita importância e que você, Rogério, trata por vezes, que é a autorregulação, né? Nós sabemos, porque estamos aí na trincheira da área da saúde desde antes do advento da própria Agência Nacional de Saúde Suplementar, em 99, 98, da própria lei, né, 9656, e se teve todo um choque antigo e que por vezes até teve ali a sua importância, a sua valia, mas hoje, será que as empresas de plano de saúde elas podem pensar em autorregulação à vista do futuro, à vista do desenvolvimento do setor? É possível pensar isso ou a gente tem que olhar no retrovisor e ver aquele modelo de regulação colocado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar? Eu queria saber a tua opinião, Rogério. Vamos lá.
Eu acho que para a gente entender o que eu falo sobre autorregulação, a gente precisa voltar um pouco no tempo para entender todo o aperfeiçoamento e o desenvolvimento da regulação. A primeira regulação é muito nova, né? Nós estamos aqui com 22 anos de regulação, né? De 2000, quando foi criada a agência, até 2022. Quando vem a regulação, ela entra no mercado já formado, no mercado já existente, no mercado já ativo, em que teve assim, que desenvolver todo um trabalho de técnica, de conhecimento, de desenvolvimento, de aprendizado mesmo, toda uma curva de aprendizado e mais do que isso. Transferir esse aprendizado do que se queria como regulação, como órgão regulador, que fosse a entrega. Então, a agência ela tem 4 pilares muito claros. O pilar fiscalizatório, o normativo e o regulatório, né? E tudo isso para quê? E uma conscientização maior do consumidor. Esses são os pilares regulatórios. Então, quando você olha para isso, foi necessário ao longo dos 20 anos de existência que a agência se impusesse no mercado, no setor. Não por outro motivo, por onde é que começa a regulação? Pela penalização. Então ela inicia na penalização e depois passa a desenvolver e a dizer os processos para que possa se gerar dados, para que então eu consiga olhar para o setor através de dados para eu criar os normativos e as regulações. Exercendo até um efeito pedagógico. Sim, né? Exato. Era um mercado que não existia regulação. Então, você precisa dizer o que é regulação. Junto com esse período, e uma coisa que falam muito, que dizer assim, da minha discordância, a regulação é tão pesada, exige tanto, que em 2000 tinha 3.000 operações, agora só tem 799. Não, na verdade, é 699. Na verdade, o que houve foi um saneamento desse setor, né? Porque quando eu tenho um contrato aleatório que eu vou fazer uma entrega futura, eu preciso ter empresas solventes para que faça essa entrega quando for necessário. E pessoas pagam isso a vida toda. Porque tem um caráter previdenciário, né? Sim. Mesmo sendo privado, né? Exatamente. Então, essa função, então, tudo isso foi um período necessário. Chegamos, então, num ponto que chegou nos 21 anos, agora tem maioridade. Né? Todo mundo fala, agora nós temos maioridade. Eu também acredito desse amadurecimento, dessa maioridade. Então, eu acho que está na hora, na verdade, assim, falar um pouco de agência, né? Leandro Fonseca, quando assume a presidência, ele inicia todo esse trabalho, não por outro motivo, toda essa questão da autodeclaração do risco, né? do capital baseado em risco, onde você cria sua metodologia, isso tudo vem para que a agência comece a sair dessa questão processual, essa questão de desenvolvimento de processo, né? Ou seja, começa a tirar esse fardo regulatório, essa coisa pesada, e começa então a olhar para o resultado. E eu acho que isso é que importa. Só que nós temos que lembrar de um detalhe. A agência, por algum tempo, acabou criando todo um sistema de microrregulação. Né? Então, assim, nós temos, muito curioso isso, né? Num mercado tão robusto de 250 bilhões de reais, com empresas tão importantes, a agência precisa dizer que tem que ter transparência no contrato. Por favor, Sim. Precisamos passar dessa fase. Então, é nesse aspecto que eu defendo que nós teríamos que começar. Óbvio que nós estamos iniciando como outros mercados têm. Como o mercado bancário tem, como o mercado elétrico tem, nós temos uma autorregulação. Ou seja, nós precisamos ter um órgão delegado, né? Porque a autorregulação é uma delegação de um órgão regulador, de um órgão governamental, tá? Não é assim, faz o que vocês querem aí, me mande. Não é, ele tem uma delegação para isso, mas que a coisa seja muito mais fluida. E por que isso é importante? Porque nós precisamos entender também a situação em que nós vivemos. Nós vivemos numa era digital, nós vamos ter cada vez menos servidores, cada vez menos pessoas, cada vez mais tecnologia.
E a agência, ela é uma agência de monitoramento, ela não é uma agência de execução, ela também executa, óbvio, mas ela é uma agência de monitoramento. Então, por que essas empresas já de tanto tempo, já tão maduras, de tanto dinheiro envolvido, ou seja, tanta representatividade, não são capazes de fazer uma autorregulação, pelo menos iniciando nessas questões de micro-regulação para uma meso-regulação e até uma regulação mais consistente? Claro que eu estou falando de uma forma muito... Mas, Rogério, muito simplista. Desculpa, né? te interromper. Por exemplo, o que a gente está tratando aqui é algo como, desde que bem fundamentado, através de bons interlocutores, levar propostas para o regulador, né? Propostas daquilo que se entende que pode dar certo, que vai melhorar o sistema para o beneficiário, para o prestador, para todo o ecossistema. Você acha que a agência ela passa a estar aberta para poder levar essas propostas numa esfera de autorregulação? Eu não tenho dúvida quanto a isso. Na verdade, eu acho que a regulação é uma necessidade do mercado. Esse ponto que você coloca, Fernando, ele é um outro ponto, né? Esse ponto eu acho muito bacana, que já iniciou com o Banco Central, que são os compartimentos regulatórios, os sandbox regulatórios, onde o setor pode, então, vendo uma deficiência operacional, um detalhe, um aperfeiçoamento, acho que essa é a palavra é um aperfeiçoamento regulatório, o próprio setor pode fazer e apresentar. Então, é aberto um campo específico para esse debate. E isso vem. Porque, assim, da onde é que vem a regulação? A regulação tem que vir do setor. Sim. Se você não vier me trazer o seu problema, se nós não formos discutir, claro que necessita da agência e também ao encontro do setor. E eu quando lá estive na agência, nós tentamos muito fazer isso, muito diálogo, muita abertura, muitas audiências públicas para ouvir o setor. E isso é fundamental para você ouvir o setor e saber qual que é o problema. Porque, assim, tem uma frase, eu não estou tentando me lembrar aqui, mas é uma frase assim, no gabinete nós criamos problemas para questões que não existem. Né? Então, assim, se a gente não for... mas isso também faz parte da regulação, tá, André? O Fernando. A regulação ele é um eterno rodar PDCA, né? Não sei se todo mundo compreende o que eu vou falar, mas assim, você faz a regulação e joga para o mundo real. O mundo real vai te dar uma resposta. O que eu acho que tem que ser feito é a revisitação dessas normas, que lá na agência é chamado de análise posterior, ou análise de resultado regulatório, ARR. Você faz o AIR, que é a análise de impacto regulatório, quando você vai colocar, e depois, obrigatoriamente, você tem que fazer o ARR, que é a análise de resultado regulatório, para você revisitar. Então, eu defendo, eu não consigo ser muito objetivo, pelo jeito, mas a autorregulação, eu acho que alguns assuntos independem da agência. O setor é maduro e agora, com a governança, todo o trabalho de governança corporativa e de governança regulatória nas operadoras, eu penso que sim, que nós devíamos caminhar para esse desenho. Muito bom. Devíamos caminhar para esse desenho. Muito bom. Você abordou a questão da apuração do capital, né? E esse foi um assunto, exatamente, do capital regulatório, perdão. E é uma expectativa que isso ocorra em 2023, né? Nós temos uma expectativa sobre isso. Eu queria aprofundar um pouco sobre isso, o que significa, e para que a gente comece a esclarecer, porque já que a gente está falando de futuro e o 23 ainda não chegou, e você mesmo coloca essa perspectiva da apuração do capital regulatório para 2023, o que é isso exatamente? E quero emendar porque eu sei da sua preocupação com as questões de governança e de compliance. Você diversas vezes, Rogério, vem colocando isso. Então, quero entender, porque me parece que isso está dentro do mesmo contexto, né? Governança, compliance e essa questão que se desenha para 2023. Antes, deixa eu falar uma coisa, assim, porque a sua frase me chama atenção, na sua palavra, quando você fala expectativa para 2023. Eu quero lembrá-los, assim, em 2020, a agência tomou um posicionamento
que era um discurso nosso, assim que eu assumi, eu disse que em minha mesa, na minha diretoria, o meu lema é transparência e previsibilidade. Então, não há expectativa para 2023. 2023, eu espero, sinceramente, que ela ocorra. Não por outro motivo, nós mantivemos a questão regulatória em relação ao reajuste e diretor Paulo Rebelo, diretor-presidente, um grande profissional, manteve agora com o maior reajuste da história, 15,5%, manteve sobre os mesmos argumentos. O que a sociedade precisa é de transparência e previsibilidade. O que eu preciso saber é qual a regra do jogo, de forma clara. Eu posso até discordar, mas dizer que eu não sei a regra do jogo, então eu sugiro que saiamos da expectativa. Isto vai acontecer, você precisa se preparar para isso. As empresas, as instituições precisam se preparar, porque é obrigatório. E já foi avisado há 4 anos atrás, né? Não, isso não é hoje, né? Então, assim, e todo esse exercício a agência vem cumprindo rigorosamente os cronogramas. Essa questão do capital regulatório, eu só fiz esse parênteses porque eu acho importantíssimo. Eu não vejo possibilidade de não acontecer. Então, assim, mas a questão do capital regulatório são outras questões muito importantes daquilo da minha fala, da questão do processo. Por exemplo, você cria um processo para adquirir dados. A partir do momento que você tem dados, você começa a ver diferenças. E nós precisamos entender que nós temos a regulação, ela traz várias diferenças institucionais. Você não pode achar, nós não podemos achar assim, que uma autogestão é igual a um banco, é igual a uma seguradora, concorda? São completamente diferentes. E aí nós temos ainda a cooperativa médica. E nós temos a odontológica. Cada um com um grau de risco diferente. Então, você fazer uma coisa nacional, brasileira, deste tamanho, com tantos perfis diferentes, vou dar outro dado de perfil que às vezes a gente não consegue visualizar. Das 699 operadoras hoje em atividade, 430 são de pequeno porte. Tem menos de 20 mil vidas. E, na média, elas têm em torno de 8 mil vidas. Então, quando nós fazemos alguns impactos, quando nós estamos falando sobre questões de incorporações, questões de investimento, questões de exigências regulatórias, nós sempre precisamos olhar para o pequeno. A gente precisa sair um pouco. Não, eu vejo muito isso assim. Porque as operadoras de saúde, aí citam 3 enormes. Não, gente, tem mais vida além disso, entendeu? Isso não é uma realidade brasileira. E tem cidades, municípios e estados que dependem dessas operadoras de saúde, inclusive. Então, quando você olha para isso, ele vem exatamente para dizer assim, qual é o seu risco? Porque nós podemos ter uma grande empresa com um risco muito grande. E temos uma pequena empresa com um risco muito baixo. Né? E qual é o seu risco de crédito? Qual é o seu risco de imagem? Qual é o seu risco de subscrição? Então, essa norma ela vem num avanço enorme. Desculpa, eu bati aqui, né? Um avanço enorme da regulação, e isso também muito trazido também pela SUSEP, tá? Isso também é uma questão internacional, não é simplesmente da agência, é toda uma tendência internacional para que se compreenda o risco, para se fazer essa importante governança. Governança para quê? Para que eu possa ter condições de fazer a entrega. Sobre esse mesmo raciocínio, por exemplo, eu falo muito a questão do reajuste. Né? O reajuste é a mesma coisa. Faz sentido ter o mesmo reajuste em São Paulo de Icó, no meu Ceará? Então, acho que também é um avanço também para isso. Eu acho que toda essa questão do capital regulatório baseado em risco também deve evoluir as demais resoluções nesse sentido. Então, por isso que ele é tão importante e aí passa pelo quê? O racional ele é muito importante, vem de uma inteligência maravilhosa da DIOP, lá que a gente chama lá dos servidores da DIOP, né? Que é a diretoria específica que desenvolveu toda essa inteligência. Como é que você faz isso sem uma governança adequada? Como é que você faz isso sem uma ação profissional?
né? Então, isso vem com o avanço, com a maturidade das instituições, com a maturidade da regulação no Brasil. Entende? Então, assim, eu vejo dessa forma, e foi isso que nós discutimos sempre, né, muito, e uma questão que eu fico muito feliz, inclusive do escritório, do nosso escritório, capitaneado pelo Lucas, que é essa divulgação da compreensão da agência, da compreensão do normativo. Acho que nós falávamos um pouco antes, né? Não do que está escrito, mas qual é o objetivo, qual é a orientação, qual é o direcionamento, qual é o norte que a agência espera ter, né? Então, acho que todo esse trabalho é muito importante. Maravilha. Bom, então não temos mais expectativa. O norte que a agência espera ter, né? Então, acho que todo esse trabalho é muito importante. Maravilha. Bom, então não temos mais expectativa, Fernando. Temos certezas. É uma realidade. É uma realidade. Eu achei ótimo isso. Esperanças, etc e tal. E eu também agora me lembrei, enquanto o Rogério respondia, Fernando, porque ele sempre arranja um jeito de falar do Ceará dele, que é um estado maravilhoso mesmo, é um lugar abençoado, sem dúvida nenhuma, mas em todas as entrevistas ele sempre dá um jeito de colocar o Ceará e faz um merchandising do Ceará, sempre estimulando aqui. Quem não conhece, vá conhecer, e quem já esteve, vá de novo, né? Eu tive a felicidade na minha vida, eu sou muito abençoado, sabe? Porque eu consegui morar nas 4 melhores cidades do país. Ou nas melhores não, mas em 4 importantíssimas cidades no país, que foi São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza e Lins. Sem dúvida, sem dúvida. Eu senti falta um pouco de Porto Alegre. Quem sabe aí numa, né? Mas por razões óbvias, né? Vamos lá, Fernando. Rogério, a gente fala... está falando sobre o futuro, né, da saúde suplementar. Minha vida, eu sou muito abençoado, sabe? Porque eu consegui morar nas 4 melhores cidades do país. Ou nas melhores não, mas em 4 importantíssimas cidades no país, que foi São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza e Lins. Sem dúvida, sem dúvida. Eu senti falta um pouco de Porto Alegre. Quem sabe aí numa, né? Mas por razões óbvias, né? Vamos lá, Fernando. Rogério, a gente fala e está falando sobre o futuro, né, da saúde suplementar, o mote desse nosso bate-papo aqui. E acho que um outro ponto que você é uma autoridade e é de suma importância, e é um tema, né, absolutamente atual, é a incorporação de tecnologias, né? Ganha muita relevância essa discussão, sobretudo porque estamos falando do rol de procedimentos da ANS, ela tem uma vinculação, essa matéria, com o rol de procedimentos. A recente discussão que se teve, né, no STJ sobre a taxatividade ou não do rol de procedimentos da ANS, a movimentação social de representantes de determinados segmentos dizendo, não, esse procedimento tem que ser incorporado, não, isso tem que ser de cobertura obrigatória das operadoras de plano de saúde. Teve toda uma comoção social também. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, da incorporação de tecnologia tão importante para o setor, né? Porque, se você me permite, se por um lado a gente tem que ter a previsibilidade, e a previsibilidade é do setor inteiro, e aí vamos falar não só dos beneficiários, dos prestadores, mas sobretudo também das operadoras de plano de saúde, que precisam, através dos seus cálculos atuariais, poder, de uma forma ou de outra, serem sustentáveis, né? O negócio em si das operadoras de plano de saúde, mas também os tratamentos têm que entregar, né? Tem que ter o desfecho, tem que ter a entrega de saúde. E aí a gente não pode fechar o olho para a evolução da medicina, para a evolução dos medicamentos, dos tratamentos. Então, isso me parece que tem bastante relevância, porque devemos incorporar, não devemos, com rapidez, de que forma, sobretudo porque a gente sabe também que tem muito desperdício. Existem, né, por exemplo, medicamentos, para falar dos oncológicos, que por vezes se coloca ali como
a solução de todos os problemas e tecnicamente o custo-benefício dele não se apresenta, ou tecnicamente nem a sua eficácia efetivamente fica comprovada. Então, se você puder falar um pouco para nós sobre isso, porque isso tem impacto no SUS, isso tem impacto na saúde privada e essa questão da incorporação da tecnologia. Maravilha. Excelente posição sua, Fernando. Muito, muito atual. Tem visto aí discussões, já está em discussão no STF, inclusive, né, para ser essa questão da taxatividade ou não do rol. André, vou voltar mais um pouco, tá? Eu só consigo explicar o futuro se eu conseguir entender o passado. Diz que quem olha para o passado é nobre, quem não olha é pobre. Então, vamos lá. O rol sempre foi taxativo. Porque, assim, é dito muitas coisas incompreensíveis, ao meu ver, mas, assim, o rol sempre foi taxativo. Ele nunca foi exemplificativo. O que é a taxatividade do rol? Esta é uma proteção do consumidor para que tenha a certeza da integralidade da entrega do tratamento, da reabilitação, do diagnóstico. Então, a operadora de saúde não pode entregar menos do que foi determinado pela ANS. Esta é a taxatividade do rol. Lá na Lei 9656 está prevista o plano referência. E a quem foi dada a determinação legal para fazer esta análise? Foi dado pela Lei 9961 à Agência Nacional de Saúde. Então, essa é uma atribuição legal da agência. Não existe nenhum outro órgão que tenha essa delegação legislativa para tal feito. Este é um ponto que eu acho que é muito importante nós compreendermos isso. E tem ocorrido deveras formas de incorporação de tecnologia sem uma análise adequada. Incorporar uma tecnologia não basta simplesmente nós termos um parecer científico, um PTC, né? Parecer técnico científico. Ele é um dos elementos, mas para a incorporação tecnológica, para aquilo que vai trazer benefício para a saúde, não basta simplesmente ter um parecer. Uma outra coisa que a gente precisa compreender é que quando a gente fala de impacto da incorporação da tecnologia, a primeira coisa que vem à mente é quanto vai custar, quanto vai onerar, quanto vai isso, quanto vai aquilo. Isto não é o mais importante na minha visão. Porque uma incorporação de tecnologia impacta sobremaneira a vida das pessoas. Impacta o futuro da nossa sociedade. Impacta a vida de várias famílias. Então, ao invés de nós falarmos de preço, nós temos que falar de valor. Qual é o valor que esta tecnologia entrega? E você só consegue identificar qual é o valor que essa tecnologia entrega através de uma boa análise para incorporação, que chamam de ATS, né? Avaliação da Tecnologia em Saúde. Na agência ela vem se capacitando e aperfeiçoando esse processo todo. Nós tínhamos, há alguns anos atrás, 5 anos para incorporação ou ano nenhum para incorporação. Depois a agência instituiu, de 2 em 2 anos nós vamos sentar para analisar a tecnologia. E é óbvio que a velocidade com que as coisas acontecem, e aí eu volto àquele nosso primeiro assunto da autorregulação, né? Como é que um órgão público acompanha essa velocidade de tudo, velocidade da sociedade, velocidade da tecnologia, enfim. Então, mas a agência vem entregando excelentes resultados à sociedade. Sempre fez de forma muito técnica, muito adequada, com servidores altamente capacitados. E quem mais entende de incorporação de tecnologia no país são os servidores da Agência Nacional de Saúde. Eu não tenho nenhuma dúvida quanto a isso. Inclusive, na última resolução, inclusive agora também está na consulta pública,
o novo rito, né? Aquela relevância também que eu já citei da sociedade, da saúde, o reconhecimento da sociedade, é o aumento exponencial da participação da sociedade nesses assuntos de incorporação de tecnologia. Então, eles devem participar mesmo com sugestões para que a agência consiga visualizar qual é a necessidade da sociedade. Porque a finalidade da agência é proteger o consumidor. Essa é a finalidade primeira. Então, esses aspectos são muito importantes. E por que é que ele tem que ser taxativo? Eu confesso, Fernando, André, eu nem sei como é que seria um ROI exemplificativo. Um ROI exemplificativo quando você está a tratar em um ambiente privado regido por um contrato. Sim. Como é que eu precifico essa venda? Como é que eu fiscalizo essa venda? Como é que eu monitoro essa entrega? Quem estaria disposto a vender algo que não sabe o que vai entregar? Quanto custaria um plano desse? Tem um exemplo que foi dado por um gestor outro dia numa live que eu estava lá e falou assim, é a mesma coisa que você comprar uma passagem sem dizer para onde vai. Realmente faz sentido, né? Eu detesto comparar qualquer coisa com saúde, porque é uma coisa muito... Não gosto, enfim. Acho que a saúde é um caso maravilhoso, assim, muita parte, e como eu falo da incorporação da tecnologia, é exatamente isso, ela muda a vida de muitas pessoas, isso é muito importante, a gente não perder isso de linha. Mas basicamente é isso, como é que você precifica algo que você não sabe? Vai ficar a critério da caneta de um médico, né? Ou de um prescritor, seja ele qual agente da saúde for. Então, assim, isso eu não consigo visualizar. O que vai acontecer se tornar a ser exemplificativo, eu acho que nós teremos dois ambientes. Nós teremos um ambiente exemplificativo e um ambiente taxativo, né? Aí vai virar plano de saúde da ANS, não vai virar mais da operadora, vai virar o plano de saúde da ANS. Quanto tempo dura para pagar um plano exemplificativo de tantas incorporações tecnológicas, de drogas de milhões, né, de drogas a todo momento, 2 milhões, 3 milhões, 4 milhões. Então, assim, eu confesso que eu não entendo. Mas eu entendo também, e eu acho que este é o grande problema, e eu até fico muito feliz de poder falar sobre isso, da importância da incorporação e que nós precisamos compreender a expectativa legítima das famílias em ter o seu ente querido, em ter a sua saúde restaurada. Agora, você trazer para um ambiente desse, para você incorporar, prescrever, perdão, o que a gente pode dizer assim, a questão da esperança, né? Ah, então não tem mais jeito, vamos aplicar esse medicamento de 10 milhões de reais, porque é uma grande esperança, tem um estudo. Sabe, isso é muito difícil eu compreender. Eu compreendo isso enquanto pessoa, enquanto a questão humana, mas para o negócio, eu acho isso bastante complexo. Então, deve evoluir, Fernando, na sua pergunta, a incorporação de tecnologia cada vez mais rápida. Nós agora fazemos a incorporação, a ANS, né, faz a incorporação a cada 6 meses, no máximo 6 meses. Isso não existe em nenhum lugar do mundo. Todas as reuniões da agência são extremamente transparentes, são todas transmitidas ao vivo, todas as documentações para quem quiser fazer a sua análise, fazer a sua crítica e a sua colaboração. E deve ter cada vez esse avanço maior, esse investimento em capacitação do mercado e também da agência. Quando você fala em incorporação de tecnologia, eu queria fazer mais outros 2 pontos. Outro dia eu escrevi um artigo que eu dizia assim, porque eu vejo os debates como ondas. Para mim, esse debate da taxatividade e exemplificidade já passou. Nós já passamos nessa onda, não por outro motivo, chegou no STJ. Quanto tempo leva dessa discussão chegar no STJ? Essa onda já passou. Nós precisamos olhar para os raros e ultra-raros. Esse é o debate. Como é que eu incorporo uma tecnologia para os raros e os ultra-raros?
Quanto custa? Como é que é feito? Quem subsidia? Qual vai ser o valor? Então, acho que esse seria o debate, né? E algumas questões são muito importantes para a gente ver esse avanço. Eu não vejo muita gente falando isso, mas pela primeira vez fez-se uma incorporação na agência pela carga de doença e não pelo procedimento. Era algo que nós prevíamos lá quando foi determinado a criação do GT, que era exatamente isso, essas limitações da fisioterapia, limitações da fonoaudiologia, limitações da terapia ocupacional e qual que é esse procedimento. Não se fala mais disso, se fala em quê? Nas doenças do transtorno do desenvolvimento. Então, pela primeira vez, a agência admite fazer uma... E por que isso? Porque a entrega não é de procedimento, a entrega é de valor. Eu não consigo quantificar para o Fernando a mesma coisa que vai quantificar para o Rogério nessas cargas de doenças. Então, isso é muito... Esse, sim, é o debate, na minha opinião, que deve ser feito. Como é que nós incorporamos tecnologias que vão entregar valor para a sociedade e não o procedimento que vai ser feito? André, posso só fazer uma provocação aqui? Porque, então, Rogério, é possível dizer que nem todas as tecnologias que são apresentadas, e algumas com esse approach da esperança, elas realmente são aprovadas e são aplicáveis. É possível dizer isso. Que por exemplo, de 10, 20 inclusões que se pretendem, algumas realmente são rejeitadas, por entender que o custo dela não se aplica para entrega, ou que existem outras que são mais abrangentes e entregam a mesma coisa. Isso na prática existe. Não, isso, sim, sem dúvida. Isso acontece em toda análise. Então, posso dar um exemplo do último ciclo do qual eu participei. Foi o grande ciclo, né? Agora os ciclos são individuais, contínuos e individuais, o que é muito interessante. Foi colocado lá na RN 470, essa individualização da análise da tecnologia. Mas no último ciclo, das 49 indicações de medicamentos oncológicos, 17 não foram aprovados. E não porque não tinha eficácia. Pode ser que ele tenha eficácia. Agora, pode ser que ele entregue menos do que já tem no rol. Então não é porque é novo que é melhor. Exato, exato. Entenda, não estamos falando que ele não presta, ou não é, pelo amor de Deus, não é isso. A análise da tecnologia e a incorporação racional, do uso racional, significa dizer por que é que eu vou comprar esta caneca se eu já tenho uma caneca infinitamente mais barata que entrega a mesma coisa ou mais. Perfeito. Não se trata porque também chega a esse ponto de ter pouca evidência científica, também chega a esse ponto, não há dúvida quanto a isso. E isto é o fundamental. Vou dar um exemplo, todo dia até falei errado, falei que era do CNJ, mas tem um juiz que fez uma pesquisa. Os tribunais de justiça, para auxiliar os juízes, criaram os NATJUS, né? E ele fez uma pesquisa, eu achava que era do CNJ, até falei isso erroneamente, peço desculpas, mas ele fez uma pesquisa e analisou 17 mil pareceres do CNJ. 45,9% das 17 mil não tinha qualquer evidência científica e estavam no Poder Judiciário para serem aprovadas. Ou seja, as operadoras sendo condenadas a arcar com esse tipo de procedimento, mas não havia esse tipo de cobertura, mas não havia ali uma evidência científica concreta da sua aplicação. Nenhuma evidência científica havia. E não só operadores de saúde, mas todo o sistema, porque também tem do SUS também. E vou lembrar de uma outra pesquisa. Você se recorda, em 2019, o INSPER lançou uma pesquisa que dizia o seguinte: apenas 10% dos juízes no Brasil recorrem ao NATJUS. Então imagine o que pode ser, não estou dizendo que ocorre, mas pode ocorrer de desperdício. Pode ocorrer de ter um medicamento, uma terapia ou algo que não muda absolutamente nada o desfecho daquele paciente. Então, Perfeito. isto
Então, eu não estou a defender a não inclusão disso ou não inclusão daquilo. Não, mas eu estou a defender o seguinte: a análise da agência é o que traz a segurança para a sociedade de que aquilo que está sendo incorporado efetivamente lhe traz algum benefício. É disso que nós estamos falando. Perfeito. Ninguém é contra a evolução, né? A evolução ou não. Longe disso, ninguém está aqui para não atender o pedido do médico ou melhorar o atendimento. Sim, ou da entrada da tecnologia. Absolutamente. Eu faço um paralelo também com as vacinas. Quem tomaria uma vacina que a Anvisa não disse que tinha um efeito esperado? Entende? Perfeito. Mas todas têm um parecer científico que a suportem. Não há dúvida. E deve realmente ter um ganho. Não há dúvida. Mas vamos... então, assim, é disso que nós estamos falando. Perfeito. Não importa o preço. Importa o valor da entrega. Se aquilo que eu estou entregando não lhe traz benefício algum, pagamos caríssimo por algo inútil. Então, esse é o ponto de vista que eu defendo. Não é a não incorporar. Ora, se a sua tecnologia é boa, entrega tudo isso que você diz, apresente para a agência para ver, para ser analisado. Essa discussão, inclusive do autismo, nunca foi levado para a agência fazer a análise da tecnologia. Entende? Então, assim, isso vem de uma ação... ABA, né? Isso vem de uma ação judicial do estado de Goiás, que eu, na época, era o diretor, então nós decidimos junto com a equipe, não... É aquilo que eu falei, o paciente de Goiás não é diferente do paciente de São Paulo, de Porto Alegre, então nós vamos ampliar e todo o país vai ter o mesmo tratamento. Então, assim, mas nunca foi levado para a agência. Olha, analise procedimento X, procedimento Y, essa tecnologia, se isso... Entende? Isso nunca foi levado. Então, e você simplesmente levar isso ao poder judiciário, eu acho que é bastante importante, não há dúvida que o Poder Judiciário traz uma resposta valorosa para a sociedade, mas, volto a dizer, simplesmente analisar uma incorporação de tecnologia, olhando um parecer e uma prescrição medicamentosa, uma prescrição de procedimento, uma prescrição médica, eu acho bastante temerário até do que está sendo feito. Perfeito. Brilhantes colocações. Te agradeço muito, Rogério. Acho que faltava, né, Fernando, um pouco esse esclarecimento, né, dessa maneira. Por isso, Fernando, que eu vou passar para você a palavra para a última pergunta, porque afinal precisamos nos encaminhar, né? Mas eu já vou deixar aqui antecipadamente um convite para que o Rogério volte, né? Porque tem um monte de questões aí que eu acho que seriam interessantíssimas a gente estar abordando, e exatamente essa série especial, né, Saúde e Futuro, tem esse propósito. Então, Fernando, por favor, a sua última pergunta, por favor. Para finalizar... Então, Fernando, por favor. Obrigado, André. A sua última pergunta. Então, para finalizar, e seguindo aqui o contexto do futuro, da saúde, né? Se a gente falasse um pouquinho agora de atenção primária à saúde e telemedicina, sob um aspecto, vou fazer uma pergunta assim aqui bem simples, né? Você acha, Rogério, que veio para ficar mesmo? Ou foi só uma onda, usando até as suas palavras, da pandemia? Isso tira um pouco da humanização do atendimento ou da qualidade daquele atendimento olho no olho, ali do paciente, da relação médico-paciente. Isso influencia, porque muita gente, a gente escuta às vezes no mercado dizer, olha, que você gosta de telemedicina agora, as operadoras vão economizar dinheiro, olha, agora elas vão, de uma forma ou de outra, se beneficiar com isso, é bom, é ruim para o paciente. Então, assim, sob um ponto de vista, inclusive... de uma nova realidade, porque a gente sabe que até então o Conselho Federal de Medicina colocava, né, ainda algumas restrições à boa aplicação da telemedicina, da forma como hoje se encontra. Como é que você vê essa inovação tecnológica também, né, para o futuro no âmbito aí da saúde privada, das operadoras de plano de saúde? Bom, não há dúvida que
que a telemedicina é algo importantíssimo para o sistema de saúde. Eu não vejo absolutamente qualquer restrição. Nós temos que entender, na minha opinião, né, a telesaúde como mais uma modalidade da atividade médica, da atividade profissional de saúde. Eu estou falando de todas as profissões da saúde. Ela não substitui tudo, absolutamente não. Mas não há dúvida alguma que ela aproxima, ou seja, ela dá acessibilidade dos pacientes ao profissional de saúde. Não há dúvida quanto a isso. Nosso país é muito grande. E mais, com alta tecnologia, com grande performance e numa velocidade muito mais rápida do que ocorre um atendimento presencial. Avanços que eu vi importantíssimos, tanto na lei, como na portaria do Ministério da Saúde, como na resolução do CFM, que é não tirar da decisão, da autonomia do paciente, tampouco do médico, a decisão de que se vai ser presencial ou será por teleatendimento. Por telesaúde, por teleatendimento. Isso é fundamental. Então, eu não vejo nenhum problema quanto a isso. Tem várias já experiências de atenção primária à saúde. Imagina, a pandemia veio mostrar muito isso, né? A quantidade de crônicos que nós temos. Eu me lembro que, enquanto ainda presidente da agência, fizemos uma reunião com vários empresários e falou assim, eu não sabia que eu tinha tanto crônico na minha fábrica. Que é isso. Uhum. Né? Quando você pega e fala, olha, a partir de agora, quem é obeso não fica, quem é diabético não fica, quem tem pressão alta não fica, quem tem idade tal não fica, quem é grávido não fica. Então, esse olhar de atendimento primário, esse olhar de controle da saúde dos crônicos por telemedicina, e digo mais, da tecnologia, dos relógios, das pulseiras, dos braceletes, de eu poder fazer esse acompanhamento, esse monitoramento, isso salvará milhares e milhares de vidas. Agora, não há dúvida que tanto o racional, quanto o tecnológico, como a vontade de querer fazer, deve sim acompanhar isso de forma conjunta. Então, nós precisamos ter melhores profissionais ou mais capacitados profissionais para fazer esse tipo de atendimento. Nós precisamos ter uma jornada do paciente clara para saber qual é o próximo passo e não simplesmente dizer, olha, a partir de agora você vai lá e vai ligar para mim e eu vou te atender. Isto, na minha opinião, tornará apenas uma questão incremental de valor. Ou seja, eu vou fazer a telemedicina e depois eu vou lá no pronto-socorro de novo. Quer dizer, isso não vai adiantar de nada. Se nós não conseguirmos nos comunicar, nós estou dizendo os operadores de saúde, não conseguir se comunicar e chegar até as pessoas através da telemedicina e entregar valor para eles, incluindo isso numa jornada normal, natural de um paciente, isso... Aí eu temo que isso ficará muito... não vai ter relevância nenhuma, ele vai ser somente incremental, vai custar mais caro ainda. Hoje, quando você fala jornada do paciente, para que todo mundo entenda, é um programa de acompanhamento, onde ele vai ser ali visitado, onde ele vai ser instado a práticas de saúde, não é só a coisa da consulta com o médico. Exatamente. Né? Não, a jornada do paciente, ela engloba tudo, até internamento, cirurgia e tudo mais. Ou seja, você faz esse acompanhamento do paciente e vai fazendo o diagnóstico certo, entregando aquilo que o paciente necessita na hora e no tempo que ele necessita, no local adequado para isso. Inclusive exames. Sim, inclusive toda a parte de entrega e prestação de serviço. Então, nesse aspecto, para que você possa evitar que o paciente fique perdido no sistema, né? Eu estou com uma dor de cabeça, eu vou aonde? Eu vou no neurologista? Eu vou num clínico? Ou eu vou no neurologista, depois vou no clínico, depois eu vou no outro paciente, depois vou no meu amigo, depois vou no pronto-socorro. Então, assim, isso eu acho que é uma contribuição que a telesaúde e a telesaúde conectada à APS, uma APS por telesaúde, eu acho isso fantástico. APS é? Atenção Primária à Saúde. Atenção Primária à Saúde. Atenção básica, cada um tem vários nomes.
Muito bem. Rogério, queria te agradecer muito, muito. Acho que foi um programa esclarecedor e eu vou me apropriar de uma expressão sua. Acho que foi um programa de valor. Agradeço também a todos que nos acompanharam nesse episódio da série especial Saúde e Futuro, o M3BS UcaCast, uma iniciativa do Miglioli, Bianchi, Borrosino, Berinatti, Scarabel Advogados, com apoio institucional da Universidade Corporativa Abrange, a UCA, e que tem o objetivo de criar uma ferramenta de comunicação e relacionamento em plataformas audiovisuais e de lançar um olhar para o futuro sobre a pauta de inovação das operadoras e administradoras de planos de saúde.